aí, gente, tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia. Bom Tudo dia. bem com vocês? Graças a Deus, né? Será que a gente volta? Algumas escolas hoje até acho que já estão voltando, mas a gente ainda está a esperar ainda um tempinho. Vamos ver como é que vai ficar, né? Ó, eu vou compartilhar aqui com vocês o módulo 3, capítulo 7, que é a matéria que a gente está falando sobre vírus, tá? A gente estava vendo, eu acho que a gente começou até, eu até comecei a corrigir os exercícios, a gente vai terminar e vai falar mais um pouquinho a respeito dos vírus, através do livro, mais a respeito das doenças, né? Porque a maior parte das coisas que a gente tinha que saber sobre o vírus, em relação à morfologia, como ele se multiplica, tudo isso a gente já falou, né? Então a gente vai hoje conhecer, terminar, né, a correção, começar a correção ali do livro também e conhecer algumas doenças causadas por vírus. A que a gente hoje está mais ouvindo falar é a Covid-19, né? Porque é causada pelo vírus, coronavírus, né? O que causou esse problema todo aí a nível mundial, essa pandemia. Quando a gente fala em vírus, a gente tem... Vírus, só vírus não, tá? Deixa eu ver aqui. Qualquer infecção, qualquer tipo de infecção, a gente tem alguns conceitos: endemia, pandemia, epidemia, né? E é bom a gente saber, apesar de não estar no livro. Quando a gente fala em epidemia, é uma coisa mais regional, uma coisa de bairro, né? Aquele bairro ali foi igual quando começou lá o Covid, a Covid-19. Começou lá na China, né? Então, uma certa população contraiu esse vírus. Uma população de um bairro, né? Aí já é uma epidemia, é uma coisa regional, localizada, né? Que afeta bastante gente, mas num período curto e num território pequeno, tá? Só que aquilo dali, ele foi se propagando, foi para outros estados, porém dentro da China também, né? Outros lugares dentro da China também. Aí deixa de ser uma coisa que até então era controlada em uma determinada população e vira uma coisa maior, que vai começar a afetar gente de outros lugares, que vira uma endemia, né? Aí, depois disso, a gente viu esse lance aí a nível mundial, né? Passa para todos os continentes, não tem praticamente nenhum lugar que ainda não tenha, né, pelo menos uma, duas vítimas da Covid-19. Então, quando chega a infectar vários continentes, pessoas de continentes diferentes, a gente já tem uma pandemia. Geralmente, essa pandemia é causada por vírus, tá? Porque, como eu falei para vocês, o vírus ele não tem um remédio que vai combater o vírus diretamente, tá? Igual bactéria. Bactéria a gente vai dar antibiótico. É uma coisa um pouco mais fácil de controlar, tá? Não estou falando que bactéria também não pode infectar várias pessoas de continentes diferentes, tá? Mas é uma coisa mais fácil de controlar, menos difícil, né? Em relação a isso. Mas o vírus, ele tem essa característica, porque não tem remédio contra o vírus. Tem remédio primeiro para os sintomas do vírus e tem a vacina que estimula o nosso corpo a produzir anticorpos, tá? Se eu não tiver vacina igual a Covid, né, o meu próprio corpo começa a produzir anticorpos. Aí, né, eu não fico infectado uma segunda vez.
nessas viroses que a gente já conhece, tá? Catapora, gripe, rubéola, né? Umas viroses que a gente já conhece, já estudou, já tem uma bagagem maior. Essa Covid é relativamente nova, então a gente não sabe muito bem como funciona isso, certo? Então, por isso que tem aqueles vários pontinhos de interrogação quando se trata de vacina, quando se trata de cura, quando se trata de falar a respeito da Covid, porque é uma doença relativamente nova, tá? E por isso que é tão difícil elaborar uma vacina. Graças a Deus que estão conseguindo, né? Mas essa vacina para a gente só vai chegar, olha como é que é difícil, né? Em dezembro, né? Em dezembro, se os experimentos todos derem certo, só vai chegar para uma primeira população em dezembro, né? Que deve ser as pessoas mais idosas, com alguma tipo de doença imunológica, deve ser esse pessoal da área de saúde, né? Algumas pessoas mais suscetíveis a pegar a doença, deve ser para esse tipo de pessoa. E no primeiro trimestre, no segundo trimestre do ano que vem, que vai ser liberado essa vacina para a população toda. Então, é uma coisa que demora, né? Um pouquinho. Por isso que a gente tem tanta obrigação de a gente se cuidar, porque o problema pode não acontecer com a gente, né? Nós, pessoa aqui, a gente pode ter contraído o vírus, mas está sem sintomas do vírus. Só que durante esse período a gente passa o vírus para outra pessoa, né? E as pessoas mais suscetíveis são as pessoas mais idosas. Não que a gente não possa morrer, tá? Que é mais novo, jovem não morre, criança não morre, a gente vê aí que aparecem casos. Lógico que uma proporção muito menor que pessoas mais velhas, né? Mas pode acontecer. Mas a gente acaba... Isso aí é nosso, né? Nosso mesmo. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente, tá? A pessoa teve relacionamento sexual sem camisinha. Ela contraiu o vírus da AIDS, tá? Eu tenho relacionamento sexual sem camisinha o tempo todo, eu nunca vou contrair o vírus da AIDS, né? Parece que com a gente nunca vai acontecer, mas com as outras pessoas próximas da gente, né? Ou distante da gente, um amigo, né? Um colega, alguém que você ouviu falar, aquela pessoa pode acontecer, mas em mim que faça a mesma coisa nunca vai acontecer. A gente tem essa mania, né? Que não poderia a gente pensar assim, porque os vírus estão aí, as doenças estão aí, as drogas estão aí, e para começar, né, é um estalo de dedo, tá? Para a gente contrair, para a gente usar droga, né? É assim, ó. Mas para a gente sair disso tudo é uma coisa muito complicada, tá? Então a gente tem que pensar muito, não só na gente, mas nas pessoas que estão ali, que cercam a gente, para ou não decepcionar, ou não provocar uma coisa pior, né? Uma doença, né? Que a gente, como eu falei, a gente pode não ficar doente, né? Ou pode ter uns sintomas que não são graves, né? Mas uma pessoa que vive com a gente ali pode pegar da gente e ter uma complicação maior e até vir a falecer, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos lá, continuando aqui na página 14 não, 13, do módulo 3, capítulo 7. Falando de vírus, né? Lembrando, deixa eu ver se eu vou precisar lembrar. Ó, em 2014, a imprensa noticiou exaustivamente o surto de febre hemorrágica provocado pelo vírus Ebola. Os vírus são organismos bastante peculiares em relação à sua estrutura corporal, né? São organismos muito peculiares em relação à sua estrutura corporal e à sua reprodução. E muitas das vezes não são considerados seres vivos. No que se refere ao vírus, explico.
Qual a diferença do corpo de um vírus e dos demais organismos vivos? Estou falando em relação ao corpo do vírus, a morfologia do vírus. O que vai dizer, o que vai determinar aquele ser ali, que não é ser vivo, né? O vírus não é ser vivo. Ele ser um vírus e o outro ser uma bactéria, um fungo, ser um ser vivo, ser um animal, um vegetal. O que vai determinar isso? Entre esses seres aí que a gente está falando. O que vai diferenciar o que o vírus tem ou não tem e um outro ser vivo tenha ou não tenha? Alguém pode me responder? Ligou aí o microfone para responder, né? Espero que seja para responder. Vamos aí, facinho, gente. O que vai diferenciar o corpo de um vírus de um outro organismo qualquer? Daí a gente está falando o tempo todo. Por que eu sou vírus e aquele outro organismo não é um vírus? Alguém pode me falar aí ou eu vou ter que chamar? Tô vendo? César. Quanto tempo que eu não falo com o César, né? Cadê o César? Tá aí, César? Pode falar pelo menos assim, presente. César tá aí? Presente. Tá dormindo, César? Nada. Ah, tá acordadão. Então pode me responder aí, ó. O que você acha? O que diferente? Eu falo isso sempre, gente, tá? Toda hora, toda vez que a gente volta nesse mesmo assunto de vírus, o que vai tornar o vírus diferente de qualquer outro organismo? Sabe, César? Essa? Hã? Vou deixar para a senhora responder, né? Eu não quero responder, não. Eu quero que a pessoa responda. Nicolas, está ali embaixo? Nicolas, sabe? O que vai deixar, o que vai tornar o vírus um ser tão exclusivo, diferente de qualquer organismo? Fala aí. Falei do Nicolas. Nicolas até já saiu dali, ó. Alguém pode me dizer aí, sem ser esses que eu chamei? Ó, o que eu falo para vocês sempre, tá? Vou repetir, tá? Tem algumas coisas, tanto na nossa vida quanto na matéria que a gente estuda, que a gente não tem que saber tudo o que acontece, né? Não tem como eu chegar para vocês, a gente está tendo aula de vírus, essa é a terceira aula, né? Vocês gravarem tudo sobre vírus. Não existe isso, né? Às vezes até o professor esquece, igual agora, eu esqueci, por isso que eu estou pedindo ajuda para vocês, tá? Só que algumas coisas vocês são obrigados a saber, né? Características gerais, vocês são obrigados a saber isso, tá? O que vai diferenciar o vírus do outro ser vivo? Aí eu já dei até uma dica, que o vírus não é ser vivo, né? Eu não posso considerar o vírus ser vivo. Por quê? Para eu ser vivo, eu tenho que ter célula, tá? Se eu estou falando de estrutura do corpo, né, o que morfologicamente diferencia o vírus de outro ser vivo é justamente isso. O vírus ele não tem célula, né? A morfologia do vírus é acelular. Qualquer outro ser, qualquer outro organismo possui célula. Ou é unicelular ou é pluricelular. Porém, tem célula. Então, aqui, ó, qual a diferença? O que diferencia, né? O corpo do vírus com os demais organismos. Aqui, ó, que eu acabei de falar. Os vírus são acelulares, eles não têm célula, tá? Então, tem mais características? Tem algumas coisas, né? Que a gente vai ver aqui, ó. São construídos por um capsídeo aqui de proteína, que é aquele lance que eu falei, parecendo um balãozinho, aquilo ali é um capsídeo, né? E dentro tem os ácidos nucleicos, que pode ser ou RNA ou DNA, tá? Nas outras células, nos outros organismos, eles possuem a célula normal lá, né? Ou unicelular ou pluricelular, com todas aquelas estruturas, membrana plasmática, citoplasma, núcleo,
tá? Todas aquelas estruturas e o DNA e o RNA contido lá no núcleo, tá? Envolto pela carioteca, né? O vírus não, o vírus é uma estrutura bem mais simples, né? Simples do que as outras células, mas com esse poder de infecção muito maior do que as outras células, tá? Então, o que eu falei que vocês não podem esquecer é que os vírus são acelulares, isso é, não tem célula. Então, o que vai diferenciar o corpo do vírus do corpo de um outro organismo é ser acelular, não ter célula, tá? Tem outras coisas a mais? Sim, tá? São constituídos por um capsídeo de proteína, né? Como se fosse um balãozinho assim de proteínas, que dentro ali tem o seu ácido nucleico, que é o eDNA ou o RNA, tá? Mas ele não tem núcleo, não tem célula. É só esse capsídeo com o DNA ou RNA lá dentro, tá? Aí tá aqui, ó. Como se reproduzem os vírus de RNA? Outra coisa que vocês também têm que saber, tá? Partindo da primeira pergunta, né? A primeira pergunta ali, a resposta é que os vírus são acelulares, né? Não tem célula. Poxa, mas se eles são acelulares, como é que eles realizam o metabolismo dele para se reproduzir? O vírus se reproduz, né? Senão a gente não tinha essa pandemia aí da Covid-19. Se eles não se reproduzirem, beleza, ele não tem células, eles são incapazes de se reproduzir. Mas não, eles são capazes de se reproduzir. Só que eles não fazem isso sozinhos. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios. 3 palavrinhas importantes, né? Parasitas intracelulares obrigatórios. Eles só vão realizar o ciclo de vida deles se eles infectarem a nossa célula, roubarem, né? Infectarem, parasitar, entrar numa célula, né? Então, intracelular, entra numa célula. Parasitar o quê? Roubar o metabolismo daquela célula, tá? Roubar para ele, né? E obrigatório porque se ele não conseguir fazer esse ciclo, ele morre, tá? Então, ele tem que entrar na célula, por isso que é parasita, intracelular, obrigatório. Se ele não fizer isso, ele morre. Então, como se reproduzem os vírus de RNA? Ali, eu acabei de falar, ó. Os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, eles precisam entrar numa célula para se reproduzir ou se replicar, que é a mesma coisa, tá? Como é que eles fazem isso? E utilizam lá as estruturas da célula, a mitocôndria da célula, o núcleo da célula, tá? Faz com que a célula fique doidinha e comece a reproduzir cópia do seu próprio DNA, no caso do próprio DNA do vírus, tá? Aí o que vai acontecer? Não sei se tem isso depois. Aí o que vai acontecer? Entrou um vírus, formou centenas, milhares de vírus, dependendo da espécie do vírus, tá? Pode formar centenas ou milhares, né? Saiu dali da célula, o que vai acontecer com a célula? Provavelmente vai morrer, tá? Por isso, infecção por vírus, as viroses aí da vida que a gente conhece, diminui as células de defesa, tá? Células de defesa que são os leucócitos, tá? Entre 3.500 e 11.000, né? Os leucócitos. Uma infecção por vírus, como você vai ver, está lá 2.000, 3.000, até 3.500, está dentro da normalidade, né? Que é de 3.500 a 2.000, só que está numa normalidade baixa. Então, depois de alguns dias, eu teria que fazer o exame de novo para ver se baixou ainda mais, tá? Porque aí, se abaixou mais, provavelmente é uma virose, né? Se no decorrer de vários outros exames manter aquele padrão ali, normal para baixo, aí provavelmente eu tenho que investigar o porquê que está acontecendo isso, tá? Dependendo dos sintomas que eu estou sentindo. Se eu tiver algum sintoma de virose, febre, dor no corpo, secreção, né? Dependendo dessas viroses aí que a gente tem. É lógico que cada virose tem um sintoma diferente. O rubéola tem um sintoma, catapora tem outra,
HIV tem outro, cada virose tem um sintoma diferente. Então, o médico vai ter que ver, né, qual a virose que está se caracterizando ali. O motivo pela qual parte da comunidade científica não considera o vírus como um ser vivo. Por quê? Porque, para a comunidade científica, os seres vivos possuem células, né? E o vírus não tem células. Porém, ele realiza o ciclo vital. Mas mesmo ele realizando o ciclo vital, né, não é o ciclo vital que ele consiga fazer sozinho, tá? Ele sozinho, ele vai morrer. Se ele não entrar na célula, parasitar a célula e fazer o ciclo vital dele, ele morre, tá? Então, por isso que tem ali, aparecem esses gráficos sempre aí da Covid-19, né? E mandam tanto a gente ficar em casa, né? Para a gente não se contaminar. Por quê? Porque o vírus, se ele não conseguir entrar no nosso organismo e na célula, ele vai morrer, né? E se eu contrair o vírus, ele vai se reproduzir na minha célula, vai formar milhares de vírus, né? Que a gente sabe, né? E eu tenho a capacidade, que eu sou ali, de eu passar para pelo menos 3 pessoas que estão ali no mesmo convívio, tá? Então, essas 3 pessoas provavelmente vão contrair o vírus, né? Se eu, no caso, andar na rua, né? Se eu ficar isolada, não, né? Mas se eu andar na rua, se eu tiver contato com outras pessoas, eu posso transmitir para 3 pessoas diferentes, né? Isso se eu souber que eu tenho sintoma mais ou menos. Se eu não souber que eu tenho sintoma, eu ando na rua aí, vou transmitindo meu vírus, né? Que são os pacientes assintomáticos. Tem os sintomas aí, vai transmitindo sem a gente nem saber. A gente tem pacientes com HIV, com vírus do HIV, vírus da AIDS, que também são assintomáticos. Tem pessoas que têm o vírus e nunca nem precisou tomar o remédio, esse remédio para controlar o vírus. Ela contraiu o vírus, mas o vírus, o seu corpo se adaptou, teve uma adaptação entre vírus e corpo, e o vírus não se reproduz, né? Mas o vírus está ali. Se eu fizer o exame, o vírus vai estar ali, tá? As células ali. Mas ele, por algum motivo do metabolismo do corpo daquele paciente, o vírus não consegue se reproduzir, tá? Mas o vírus está ali, guardadinho, mas está ali, tá? E pode, dependendo da circunstância, do motivo ali, ele pode ser transmitido, tá? Então, aqui, ó. Motivo pelo qual, né? Não pode ser considerado ser vivo. Tá aqui, ó. O que eu acabei de falar. Por ele não possuir célula e não ser capaz de se reproduzir sozinho. Se ele não tem célula, ele não se reproduz sozinho. Então, por isso, porque para a gente ser vivo ali, a gente tem um caminho, né? Um deles, ter célula, né? Pode ser único celular, beleza? Realizar o ciclo vital. Ciclo vital o quê? Aquelas 5 palavrinhas. Nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Tá? Tem alguns que são 4. Nasce, cresce, reproduz e morre. Né? Mas eu gosto mais dessas de 5. Nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Tá? Isso é o ciclo vital. O vírus, ele realiza esse ciclo vital, mas não consegue realizar sozinho. Ele precisa da gente. Tudo que ele vai fazer na vida dele, ele precisa de uma célula para parasitar. E não é a célula dele, porque ele não tem célula. Então, tudo que ele vai fazer, ele depende da gente. Ou da gente, ou de um animal, ou de um vegetal, porque, como eu falei para vocês, o vírus não é característico só de animal. Tá? A gente tem vírus em planta, a gente tem bactérias que contraem vírus, né? Que é o bacteriófago, que é o vírus que infecta a bactéria, né? Então, a gente tem vírus chances de pegar infecção viral, todos os organismos, tá? Desde os seres mais simples aos mais avançados como a gente. Vamos lá. Cadê? Os seres vivos são descendentes de
ancestral unicelular que surgiu há aproximadamente 4 bilhões de anos. Aí a gente já viu, né, quando a gente estava na aula presencial, quando a gente falou sobre evolução, né, que acreditam que a gente é uma evolução de um ser bacteriano, né, uma bactéria. E a bactéria era unicelular, tá? Beleza. Devido à sua ancestralidade comum, compartilha algumas características não encontradas no mundo inanimado. O mundo inanimado é um mundo que não tem vida, rocha, né? Daquela época dali. Então, a gente tem características comuns, né? Ali, que não são encontradas no mundo inanimado, no ser sem vida. No entanto, algumas exceções levam os cientistas a terem dúvidas se os vírus são ou não seres vivos. Aí aqui, sobre o vírus, não é correto que se afirma em... Ah, tá. Aqui a gente tem 3 afirmações. São formados por uma ou mais células, apresentam material genético e evoluem, tá? Apresentam capacidade de converter moléculas obtidas a partir... Cadê? Capacidade de converter moléculas obtidas a partir do seu ambiente em novas moléculas orgânicas. Então, não é correto afirmar qual? Ó, que a gente acabou de falar, eles não têm células, então, se eles não têm células, eles não podem ser formados por uma ou mais células, já que eles não têm células. Né? Então, essa daqui, falsa, né? Apresentam material genético? Sim. Qual material genético? Ou DNA ou RNA, tá? E evoluem, porque através da multiplicação desse material genético, eles vão evoluindo, tá? Eles evoluem dependendo do outro ser vivo, porém eles evoluem, tá? Aqui, ó, já que eles não têm célula, eles não têm capacidade de fazer essa conversão de matéria orgânica ali, tá? Então, essa daqui também está errada. 1 e 3 estão errados. A única que está certa é a número 2. 4. Observe a figura aqui. Tem 2 ciclos aqui do vírus, tá? Aqui, ó, partindo desse aqui, ou partindo desse, até esse segundo aqui é o mesmo para os 2, tá? Esse segundo aqui a gente tem uma coisa diferente, aqui também, e aqui a gente tem uma coisa diferente, aqui também, tá? Aqui, ele tá, um vírus teve capacidade de se multiplicar em vários vírus, aqui, ó, e e depois que se multiplicou, ele saiu da célula. Tá vendo aqui, ó, um buraquinho aqui da célula? Saiu vários vírus aqui, vários vírus vão fazer esse mesmo buraquinho e sair da célula. Aqui, o vírus entrou, beleza, ele se dividiu em 2, tá? Mas aqui, ó, ele não saiu da célula, tá aqui na célula ainda, tá? Tá como se estivesse dormente ali para não sair da célula. Aí aqui, ó, na figura apresenta 2 tipos de ciclos de vida do vírus. Aí eu quero que vocês me digam a correta, né? Aqui já está marcado, né? Mas eu vou explicar o porquê. No ciclo apresentado em A, ocorre após no ciclo apresentado em A, ocorre após a produção de unidades virais na célula hospedeira. Que no caso é a 3. E a lise dessa célula na 4, liberação dos novos vírus. Ó, aqui, a reprodução das células, tá vendo aqui? Parte do mesmo ciclo aqui, ó. Aqui. Aqui ele ainda não se reproduziu. Aqui ele se reproduziu em vários vírus, né, que a gente chama de virions, aqui vários vírus. E aqui, provocando a lise da célula, né? A lise da célula é a morte da célula, tá? Por quê? Para ele sair, esse vírus aqui, ó, ele mata as células. Aqui, ele não precisa matar, tá? Mas nesse daqui, eu provoco a lise da célula, a morte da célula. Por isso que a correta é essa letra A aqui, tá?
essas aqui, as outras, sempre vai ter uma afirmação errada. Ó, no ciclo A, o DNA viral não é liberado para o ambiente após a replicação? Não, está lá sendo liberado. Né? O material B, o material genético do vírus, é injetado na célula, integrando-se a molécula do DNA. Na figura não está mostrando nada disso. Tá? Não está sendo injetado, nem originando vários vírus, não. Então, aqui tem sempre alguma coisinha errada. Tá? Vamos ver aqui a 5. Ó, o dogma central da biologia... E, gente, eu vou ter que parar aqui. Parei na 5, né? Senão não dá tempo de gravar o vídeo. E a gente acaba entrando atrasado, tá? Vou parar aqui um pouquinho. Já já a gente volta, tá? Só um minuto. Já voltamos.